Beleza, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Nicole, bom dia, bom dia. Ilane, bom dia. Pessoal, é o seguinte, a gente marcou esse encontro de hoje, né? Que, na verdade, ele vai ser o encontro dos próximos sábados. Eu só vou ajustar a relaçãozinha de horário. Eu acredito que eu expliquei para todos, mais ou menos, como que vai funcionar, qual é a ideia. E à medida que for surgindo as dúvidas, as coisas, a gente pode estar conversando para a gente estar fazendo qualquer ajuste necessário. O que acontece? A gente, a partir de hoje, todo sábado, vamos fazer uma aula de revisão dos principais conteúdos baseados no Enem. E aí, as listas que eu mandar para vocês, agora elas vão sempre direcionar para essa aula, né? No caso, por exemplo, eu mandei para vocês no final da semana passada, na lista personalizada, e aí eu mandei a mesma para todos, tá, gente? No caso, uma listinha baseada em questões de razão e proporção, de escala, isso, né? E a gente vai, hoje, usar essa lista como base para a gente fazer uma revisão desse conteúdo. Qual é o intuito meu? É que a gente tenha essas turmas de revisão Enem, para a gente conseguir já de agora, já começar a trabalhar os principais conteúdos antes, muito perto da prova, né? Porque geralmente a gente começa ali, quando termina os conteúdos, geralmente quando termina os conteúdos, a gente começa aquele processo de revisão mais avexado, né? Ah, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Se a gente começar de agora, a gente já diminui um pouco de quando chegar à reta final, consegue avançar de uma maneira mais sutil, mais leve, né? E aí, a gente vai, a partir de agora, todo sábado, só vai mudar uma relaçãozinha, que a partir do sábado que vem, eu vou dividir vocês em 3 turmas diferentes. Aí eu vou mandar no grupo os horários assim, tal hora, aí você vai saber qual é o seu horário, e aí entrar no seu horário para o material vai ser baseado no seu entendeu? Isso é algo mais ou menos assim. Aí ele me perguntou quantas horas nós vamos demorar aqui. O áudio tá baixo só para mim. O áudio tá baixo só para o Paulo, gente? Como é que tá o áudio? Tá normal, tá normal. Tá normal. É só para ti, Paulo. Então, obra. Dá uma olhadinha. Então, assim, pessoal, quanto tempo vai demorar a aula? Essa aula de hoje eu estou prevendo para a gente terminar ela umas 9 horas. Tá bom? 9, 9 e pouquinho a gente finaliza ela. Não chega a 11 horas, não, tá bom, Rai? Fica tranquilo. 11 horas não vai dar. Fica tranquilo. Tá bom? Não chega a 11 horas, não. Beleza. Show de bola. E aí, gente, ó, essa foi a proposta que eu pensei, assim, eu quando imaginei isso, achei excelente, por isso que eu quis colocar em prática logo. Inclusive, eu queria começar essa semana justamente porque a gente não ia ter essa aula e eles marcaram a aula lá. E aí eu não quis desmarcar aqui, para efeito de ter que mandar mensagem para todo mundo de novo desmarcando, ia ser muito ruim. Coincidentemente, lá está tendo uma aula também de razão e proporção, aí foi uma questão de coincidência mesmo, muito boa, né? Professor Marlon, professor excelente. E a gente vai trabalhar mais ou menos esse ritmo. Só que a gente vai trabalhar todo sábado, até a data do Enem, com exceção do sábado do primeiro dia de prova, né? Que ela não tem condição de trabalhar naquele dia. No primeiro dia de prova do Enem, a gente não vai ter essa nossa aula aqui, tá bom? Isso vai ser, acredito que o único sábado que a gente vai falhar. De lá para cá, todos os sábados, e já direcionando, pensando aí no Enem, para melhorar ainda mais o desempenho da gente, tá? Ficou bom assim, gente? O que você achar dessa ideia?
Show de bola, show de bola. Doutor Ítalo, levantou a mão, meu nobre? Show, show, show. Aí, gente, assim, como é uma coisa nova para mim também, vocês vão, aceito dicas, aceito qualquer sugestão para a gente estar vendo a viabilidade e trabalhando em cima disso, tá bom? Tu levanta a mão sem querer. Então, vamos lá. Então, a listinha que eu mandei para vocês hoje, essa semana, ela tem como base o conteúdo de razão e proporção, né? Conteúdo de razão e proporção. E aí eu coloquei questões que envolvem a ideia de definição de razão, questões que envolvem a ideia de comparação de frações, de escala, aquelas questões das razões especiais, que é densidade, velocidade, né? Razões especiais. E aquela última questãozinha, se não me engano, foi a última que eu coloquei na lista, que é aquela ideia de razão entre as partes, né? E a fração do todo. Dando, se eu não me engano, a questão ela virava para uma questão de paradoxo da melancia. E aí eu queria revisar esses tópicos aqui com vocês, né, os principais tópicos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou continuar sempre numa leitura mais ativa, a gente vai ler, a gente vai ver os principais tópicos que me levam a crer é, que é esse que está sendo trabalhado, e após essa ideia, a gente vai ver, tipo, onde que aquela questão se concentrava na régua de dificuldade do Enem, para a gente entender, assim, o quão prioritário era aquela questão para mim. Né? Lembrando, assim, que sempre que eu quero estar na posição maior da reta, eu tenho que achar as questões mais abaixo, mais fáceis. Né? Então, quanto mais perto eu estiver do nível da questão, mais difícil ou mais normal eu achar a questão. Quando eu acho ela muito fácil, eu estou um pouco acima dela, né? Então, assim, ó, inclusive o simulado, né? Eu estou querendo ver se eu consigo divulgar o resultado hoje ou mais tarde amanhã. Eu coloquei o prazo aí até amanhã. Então, dessa semana foi meio corrido. No resultado do simulado, gente, eu vou querer colocar. Eu vou colocar, não, eu coloquei em todas as questões qual é o nível de dificuldade dela. Só para vocês terem uma noção de o comportamento que tu teve no simulado, aí seria até interessante tu, na hora de pegar teu relatório, visualizar assim, cara, quanto tempo eu perdi nessa questão? Uma questão que tu errou, alguma coisa tipo, tu ficou tentando demais. E visualizar o nível dela, para ver se está coerente, né? Para ver o nível de coerência que tem ali. Tipo, essa questão aqui eu pulei, essa questão eu não pulei, qual era o nível dela? Essa questão eu errei, essa questão eu acertei, qual era o nível dela? Então, eu coloquei para cada questão o seu respectivo nível. Então, assim, vocês vão ter uma correção um pouco mais sem base do achismo, tipo, aqui era uma questão fácil, será? Aqui era uma questão difícil, será? Bora ver na régua aqui como é que tá. Tá bom? Certo, então bora lá. Primeiro tópicozinho, aquela parte de definição de razão, né? Razão é nada, deixa eu só testar aqui as cores, gente, porque eu coloquei o fundo preto pela primeira vez na história, né? E pode ser que é um teste também, depois eu também disse em relação às aulas, ficou melhor o fundo preto ou o fundo branco, né? Risca, tá prestando. A gente lembra que razão, toda razão, ela na verdade é uma comparação, e essa comparação ela vai se dar através de uma divisão. Né? Toda razão. Deixa eu perguntar para vocês, o tamanho da letra na tela de vocês ficou bacana? Dá para enxergar o tamanho da letra de acordo com a tela de vocês? Show de bola, show de bola, show de bola, perfeito. Porque às vezes eu estou escrevendo aqui, eu estou vendo de um tamanho e vocês podem estar vendo de outro. É show de bola. Então, assim, ó, a razão é uma comparação, geralmente a gente utiliza para comparar números ou grandezas, e essa comparação a gente faz através de uma divisão, né? Tipo assim, eu perguntar qual é a razão entre A e B. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Razão entre A e B. No caso aqui, seria isso aqui, ó. A dividido para B.
Esse A aqui, a gente geralmente chama ele de antecedente. Antecedente. E esse B, que é o cara que ficou embaixo, a gente chama ele de consequente. Lá na fração eu chamo de numerador e denominador, né? Lembra disso? Seria bom. Não estou conseguindo ler. Não está conseguindo ler, Cássia? Eu mudo a cor, né, minha filha? Eu vou mandar, tá? No grupo. Mas qual é a parte que minha filha não está conseguindo ler? Essa parte aqui? Não, é a parte da questão mesmo, tá um pouco embaçada pra mim. Eu dou um zoom nela, Jazinho, tá bom? E eu mando o material no grupo final da aula, quando tiver toda a anotação, Ok. tá bom? Só trocar essa cor que realmente não ficou um contraste muito legal, não, esse vermelho. Eu estou me adaptando a escrever no fundo preto, que eu não tinha esse costume, não. Eu acho que uma closinha mais clarinha fica melhor. Então, aqui, ó, é o antecedente, e aqui o consequente. Na questãozinha de texto, gente, geralmente essa essa relaçãozinha é sim, sim, Cássia, muito, muito bem. Essa questão é muito parecida com a de probabilidade, mas sim, 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 sim. Até porque a probabilidade também é uma razão, né? A probabilidade é uma razão entre o que eu quero e o total. É uma razão, né? É uma comparação entre o número de chances ali que favoráveis e o número total, né? E aí, ó, é o seguinte, essas questões aqui, elas geralmente elas estão dentro da competência um da primeira habilidade. Aquela ideia de só representar uma razão, só representar na forma de divisão, de porcentagem, enfim, a ideia de representação. A habilidade 1, ela diz assim, ó, identificar diferentes maneiras de representar números ou operações, né? E aí, ó, eu vou começar aqui com essa questão 140, uma questão que estava na lista de vocês, só para a gente poder visualizar essa parte, ó. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, a razão, então é a divisão, né? Entre o total, a quantidade de cadeiras reservadas, que de acordo com a questão estão em preto, né? Em relação ao total de cadeiras. Então vamos lá. Reservadas. Bora contar as reservadas? Me ajuda aí, ó. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 estão reservadas. E o total de cadeiras, gente, ó, aí, como aqui é uma região retangular e tá tudo preenchidozinho, uma maneira muito boa de contar esse total é eu contar assim, ó, 1, 2, 3, deixa eu só colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 7 por 10. Então, o total aqui, para tu achar, basta tu multiplicar. Quanto é? 7 vezes 10. Aí tu encontra quanto? 70. Então, tu tem 17 cadeiras entre as 70 que estão reservadas. E aí, nesse caso, o gabarito é a letra A, de amor. Tudo bem? Gabarito, letra A, de amor. Deixa eu ver se tem um coleguinha mandando mensagem no grupo. Certo, perfeito. Perfeito, perfeito. Show de bola. Deu para entender essa parte aqui, gente? Sim ou não? Aí, ó, o que que acontece? Essa primeira parte trabalha a ideia de definição de razão. E essa questãozinha aqui, gente, quando a gente visualiza ela no Enem, ela foi classificada lá pelo próprio INEP, tá, gente? Não é uma classificação hipotética, não. Essa foi a classificação do INEP, oficial da questão, né? Ela foi classificada como uma questão de nível 450. E o que isso quer dizer? Qualquer aluno
que tenha aqui uma posição, qualquer aluno que tenha aqui uma posição acima de 450, ele vai achar essa questão fácil. Abaixo vai achar essa questão difícil. Aí tu já tira como esse primeiro parâmetro. Tu achou fácil, achou difícil? Toma cuidado, né? O que acontece? Um aluno nível, aí é onde entra bem que é a ideia, que a Gabi fez uma pergunta aqui engraçada. Se combinasse, não ia dar uma pergunta dessa daí. Ela pergunta assim, professor, agora a gente vai ficar recebendo as mesmas personalizadas para ir acompanhando a aula de revisão? Não. Justamente por isso, Gabi, eu vou dividir a turma em 3. Justamente por isso, entendeu? Essa semana é porque, como estava uma semana de adaptação para mim, tinha a questão do simulado, não tinha como eu elaborar 3 material, né? Aí, o que acontece? A partir da semana que vem, a gente vai ter 3. 3, tá? E qual foi o teu critério? Tipo, Eu, nível de acesso? eu avisei na mensagem que o critério foi os últimos. O que eu tenho de simulado de vocês, né? Porque assim, ó, pensa comigo aqui rapidão. É o ponto que eu quero chegar aqui e ele vai explicar muito bem isso. Vamos lá. Um aluno de nível 850, ele tem uma probabilidade quase zero de errar essa questão aqui. Vocês concordam comigo? Que o aluno 850, ele tem uma probabilidade quase zero de errar essa questão. Ele erra mesmo assim, vamos supor, se ele não lê, ele erra ela se ele, de alguma forma, pular essa questão, ele erra ela se não der tempo de fazer, e aí até se não der tempo de fazer, tem que avaliar, porque ele até pode ter um conhecimento acima de 850, mas a estratégia de prova não condiz com isso, e o TED, infelizmente, conta com isso, né? Então, assim, muito difícil que um aluno nível 850 erre uma questão dessa. Então, qual o pensamento que eu tenho? Que esse aluno 850, esse aluno 800, esse aluno 950, faça uma revisão baseada naquelas questões que certamente ele erraria. Entenderam a lógica? Tipo assim, é o que falta ele aprender. Enquanto o outro grupo que precisa pegar mais esse pegada aqui, ele vai assistir a aula em outro momento. Por isso que eu vou separar. Não na ideia de... A ideia de separar não é a ideia de segregar, não é essa. A ideia de separar é a ideia de te fornecer o que é melhor para tu evoluir, dado o momento que tu está. É por isso que eu sempre penso assim, ó, o quanto mais personalizado, o certo é jogar uma lista para cada, mas infelizmente eu não tenho material humano ainda para isso, né? Eu acredito que com fé em Deus um dia eu terei material humano para dizer assim, não, bora lá, uma lista para cada aluno, né? Seria interessante, mas não tem como. Mas pelo menos essa divisão em grupo já ajuda no direcionamento muito melhor, entendeu? Então, justamente por isso que não pode ser a mesma lista para todo mundo, né? Se por acaso, não, bora dividir em duas, pelo menos. Se eu conseguir dividir em duas, já é um direcionamento muito bom, entendeu? Já é um direcionamento bom. Não na ideia de segregar. Aqui só vai grupo tal, aqui só... Não, a ideia não é essa. É a ideia de fornecer o que vai te fazer evoluir. Entendeu? Deu para entender, gente? É pensando na evolução de cada um. E outra coisa, não adianta eu pegar, por exemplo, um aluno que está de nível, o aluno hoje, que está no nível 700, 650, e começar a colocar para ele questões de nível 800 e alguma coisa. Inclusive, eu vou mostrar algumas para vocês aqui, ó. Por que não é interessante fazer isso para esse aluno? Porque esse aluno, ele vai ter uma probabilidade de acertar aquela questão muito menor. Então, seria interessante ele começar a estudar o que vai fazer ele evoluir aqui, para que ele consiga chegar naquele outro e melhorar, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, é que esse grupo que eu pegue aqui, mais básico, ele consiga evoluir a ponto de chegar ao nível 800 mais. E esse que já está no 800 mais, conseguir evoluir para um 900 mais. E assim vai, entendeu? Pensando exatamente nisso, no que vai te fazer evoluir. E eu acredito que assim é muito, muito melhor. Tá bom? É o que eu acredito. Eu acredito que vocês também vão sentir isso. Tudo bem, gente? Deu para entender?
Então, essa questão aqui é uma questão de nível 450. É muito provável que alunos abaixo desse nível sinta dificuldade. Alunos acima desse nível sinta essa questão como uma questão tranquila, né? Tranquila. Certo? Bora colocar aqui agora essa outra questão aqui. Uma parte muito interessante que a gente visualiza aqui é quando a questão começa a montar algumas razões e me levam a uma questão de comparação de fração. E aí, novamente, essa questão aqui ela pode cair na competência 1. Eu acredito que essa semana a gente fez uma nas aulas de probabilidade, está na lista proposta, né? Está na aula de proposta também, que deu para fazer comparação de fração. É direto, quando eu conseguir montar frações e dizer quem é maior, quem é menor, aqui eu consigo dizer que essa questão é comparação de fração. Essa questão aqui também, ó, ela também é do Enem, e ela diz assim, ó, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Recomenda-se a gestão do pão que possui maior concentração de fibras. Maior concentração de fibras. Aqui ele está falando para mim, o que é essa concentração de fibras? Ó, essa concentração de fibras é a massa de fibra dividido pela massa de pão. Beleza, então eu vou pegar lá. A marca A. A marca A tem 2 gramas de fibra. Olha, ficou feio isso aqui. Tem 2 gramas de fibra em 50 gramas de pão. A marca B tem 5 gramas de fibra em 40 gramas de pão. A outra tem 5 em 100. A outra tem 6 em 90. E a outra tem 7 em 70. Pronto. Fiz as frações. Essas frações aqui, a maior dela, a que me dá o maior resultado, é a que eu vou escolher. Essa questão é uma questão de comparação de fração. É uma questão de comparação de fração. E aí, o que acontece? Se tu tiver estratégias para melhorar, e aí essa estratégia ela vai depender dos números que estão sendo envolvidos, né? Tem questão que vai ser melhor dividir, tem questão que vai ser melhor eu realmente olhar primeiro, por exemplo, os que têm o mesmo numerador, e depois olhar os que têm mesmo denominador, e assim vai. Ou até mesmo adaptar uma questão para uma fração para ela igualar o numerador, o denominador da outra, né? Olha aqui rapidinho. Entre essas duas, que eu dei um zoom aqui, 5 sobre 40 e 5 sobre 100, qual dessas duas é maior? 5 sobre 40. Quanto maior for o denominador, a parte de baixo aqui, ó, quanto maior for ela, menor é o resultado. Então, essa fração aqui, ela não pode ser, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar essa daqui, ela não pode ser. Tudo bem? Aí, o que acontece? Eu vou pensar nessas outras bem aqui, ó. Deixa eu ver. Essas duas bem aqui, ó. Uma estratégia boa que eu posso fazer para comparar essas duas aqui. A gente aprendeu algumas. Uma das estratégias que a gente pode fazer para comparar elas, só tirar essa aqui da vista, pronto, para ficar melhor. É assim, ó. Uma maneira. A gente multiplica esses dois, não é isso? E multiplica esses dois. O lado que ficar maior é maior. 40 vezes 2, 80. 50 vezes 5. Ó, andou foi longe, né, gente? Ó. Andou foi longe. Ah, professor, mas eu também poderia pensar assim, ó. Esse cara tem menor numerador e maior denominador. Então, com certeza, ela é menor. Sim, tu podia pensar assim também. Tudo bem? Então, tá eliminado isso aqui. Independente do que tu utilizou para comparar, tu elimina ele, né? Então, o que acontece? Agora, eu tenho esses dois aqui, ó. Deixa eu perguntar para vocês. Entre esses dois, vocês conseguem identificar para mim de cara quem é menor, quem é maior? Qual é o menor? O maior, na verdade. Qual é o maior? Entre esses dois aqui. E qual a estratégia que vocês utilizaram? Eu quero a participação de vocês. Eu fiz isso. Fala aí, Carlão. Bom dia, professor.
Bom dia, Juliana. Eu usei aquele método do meu dos extremos, multiplicando, aí deu 6/90. 6/90 é o maior. No caso, tu multiplicou Sim, esse, foi isso? exatamente. Aí 90 vezes 7 deu 630. E aí depois tu multiplicou esse vezes esse. 6 vezes Foi. 7, no caso é 42, 420, não é isso? Foi, não, ao contrário, 7/70, isso aí. Então 7/70 é maior. Certeza? Assim que Certo. eu fiz. Tá certo. Então esse aqui é maior, né? Então eu vou eliminar quem? Vou eliminar esse aqui. Deu para entender? Posso deixar todo mundo com numerador 1. Perfeito. Ó, o jeito que a. Certo. Essa daqui, ó, ela diminuiu o numerador, não foi, Sabrina? Ó, perfeito, Sabrina. Ó. Diminuiu o numerador e aumentou o denominador. Então, com certeza, ela é menor. Porque observa aqui, ó. Sempre quando o denominador aumenta, a fração diminui. Sempre quando o numerador diminui, a fração diminui. Ou seja, ela diminui duas vezes, né? Ó. Ela diminui tanto pelo caso do numerador quanto pelo denominador. Então, essa aqui com certeza é menor. Mas, ó, os dois dá certo e os dois leva o mesmo tempo. Tá bom? A Andressa está perguntando, professor, como seria essa de multiplicar? Essa de multiplicar é assim, ó. 70 e o 6, tá vendo? Se tu multiplicar os dois, dá 420. Aí tu coloca aqui embaixo, 420. 97, se tu multiplicar os dois, dá 630. O lado que ficou maior é maior. Perfeito, show de bola. O lado que ficou maior é maior. Tu pode transformar em porcentagem. Só que aí, Gabriel, eu acho que transformar em porcentagem você pode estar levando mais tempo. Né, pai? Tu acaba perdendo um pouco mais de tempo se transformar em porcentagem. Tu não acha ou não? É válido para qualquer fração? Qualquer fração. A ideia aqui é para comparar. Qual é a maior fração? Pode servir. Mas essa sacada da Sabrina foi a sacada mais rápida, porque tu já consegue notar, ó, tanto para essa quanto para essa daqui, ó, esse fato está acontecendo, né? Aí, ó, depende dos números, perfeito. Às vezes o número pode ser mais fácil, outro mais difícil. Aí, ó, a Gabriela tem falado, pô, eu posso comparar com o denominador 1. Realmente, o numerador, na verdade, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu simplificar por 7, e aqui por 7, fica 1 por 10. Se eu simplificar por 9, aqui fica um número menor do que 1 por 10. Menor que 10%. Tudo bem? Exatamente o que o Cauê falou, perfeito, ó. Analisei que no segundo é 10%. Para que o primeiro fosse 10%, tinha que ser 60%. Mas, como é maior, faz a fração ser menor, perfeito. O Cauê olhou para cá e pensou assim, ó, cara, isso aqui já é 10%. Para esse cara ser 10%, tem que ser 9. 9 de 90 é 10%. Deu menor, então ele não é 10%, ele é menos do que 10%. Perfeito, show de bola. Olha, vocês estão vendo como diferentes raciocínios, mas levam a mesma conclusão? Isso é muito massa, isso é muito massa. E eu entendo aqui, gente, que o processo de identidade, tipo assim, ó, eu quero, assim, que vocês se aproximem o máximo possível da maneira que eu penso, mas eu penso que você também tem que adaptar para a maneira que tu se sente mais confortável. Tipo, ó, que eu consigo pensar assim mais rápido, para acelerar a minha evolução lá. Né? Show de bola. Todas essas maneiras aí que vocês estão falando são maneiras que eu pensaria também. Que dependendo dos números, poderia ficar mais fácil ou mais difícil. Eu tenho que pensar, como é que eu fico mais confortável? Pode ser que com esses números, essa estratégia da Sabrina foi mais fácil. Pode ser que daqui a pouco outros números mais complexos, a estratégia que o Cauê usou, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de fazer. E assim sucessivamente. Professor, Falei, Cássia. e naqueles casos que os números são bem grandes e também um aproximados do outro, o melhor jeito é fazer o cálculo ou tem outra forma? Geralmente, quando os números são muito grandes, eu gosto daquela ideia assim, não é nem metade, é mais da metade. Negócio que eu não coloquei aqui na questão nenhum dessa relaçãozinha. Mas a ideia é assim, bora supor, tu está comparando isso aqui, ó. Aí eu vou tirar um pouquinho da questão. 332 sobre 650, e tu coloca aqui, ó,
1.320 sobre, deixa eu ver, eu vou colocar aqui 2.700. Pronto, botar assim. Basta supor que seja esse número aqui. O que acontece? Tu consegue olhar para cá e dizer assim, ó, olha como é que poderia pensar. A metade de 650 não é 325? Esse cara aqui está acima da metade. Concorda? A metade desse cara é 1.350. Esse cara está abaixo da metade. Então, ele é menor. Entendeu? Um é mais de 50%, o outro é menos de 50%. Então, ele é menor. Então, muitas vezes, os números são feios, mas esse olhar, ele dá para fazer, ele é proposital dessa forma. Vai dar certo em 100% dos casos? Se 100% dos casos acontecer isso, sim. Acontece que, às vezes, realmente, ambos ficam abaixo da metade, aí já vi questão que a diferença está na terceira, quarta casa decimal, e fazer isso aqui dá trabalho. Aí é o jeito de dividir, aí já é uma covardia do autor da questão, né? Vamos dizer assim. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Porque eu tirei e consegui eliminar várias concentrações de vírus usando porcentagem. Sim, sim, dá sim, perfeito. Aí, ó, esse pensamento, bora fazer esse pensamento da porcentagem aqui também, ó, que o Cauê falou, que nós falamos aqui também, ó. Aqui não é 10%? Deixa eu perguntar, para poder ser 10% de 40, aqui em cima tinha que ser quanto? 4. 4. Então esse cara não é mais do que 4? Então ele é maior. Entendeu? Ele é mais do que 4, então ele é maior. Então essa fração aqui, para mim, ela é a maior. Será a maior de todas? Eu vou lá e faço o quê? Marco. Qual é ela mesma? Ela é a segunda. Marca B. Letra B. Tá bom? B de bola. Alguma dúvida até aqui, gente, essa questãozinha? Então, assim, vocês vão se deparar com questões de comparação de fração no Enem. E em outras situações, não só no Enem, em outras situações. Tipo, às vezes é uma questão de velocidade média, mas se tu souber comparar a fração, tu faz mais rápido. Né? Então, tu pode visualizar isso aqui em outros âmbitos também. Concentração na química, né? Tu pode ver isso na prova de natureza também, essa relaçãozinha. Só que tem que saber de fazer. Essa questão aqui, gente, ó, é uma questão de dificuldade 500, no caso, a classificação que o INEP deu para ela. O que quer dizer isso, gente? Ó, ela quer dizer que a maioria dos brasileiros acertam nessa questão. Ela está bem na mediana ali, bem no meio, né, da reta. Só que, assim, a ideia do como acerta também é muito relevante. Também diz muito sobre a posição que tu está. Vamos supor assim, é uma questão de nível 500. Um aluno nível 800, 750, ele vai olhar para essa questão e vai fazer ela mais rápido. Vai dizer, ó, isso aqui é menor, isso aqui dá para notar que é menor, e vai. E ele tem uma maneira de fazer já mais tranquila. Um aluno realmente de nível 500, ele vai acertar, mas ele vai acertar assim, ó. Quanto é isso dividido para isso? 2 dividido por 50, 0,04. Entendeu? Aí vai pegar 5 dividido para 40. Vai fazer a divisão, mas vai acertar? Vai. Só que depende do como acertar também. Não é só acertar. Depende do como acertar essas questões. Tá bom, gente? Dá para entender isso aí? Sim ou não? Certinho, certinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o grupo, vou agora, nesse exato momento, mandar para vocês, e aí fica a critério fazer, botar como opcional, tá? Nesse exato momento, eu vou mandar para vocês. Cadê? Uma listinha que envolve a ideia de comparação de fração. Muitas questões para treinar isso aqui, tá?
Tá. Tem um colega dizendo que não está conseguindo entrar. Certo. Mandei aqui no grupo 1 quilo de questões de comparação de fração. Assim, professor, eu quero treinar estratégias para comparar a fração. E aí até digo a dica o seguinte, ó. Faz a lista, compara as frações e depois manda para o Paulinho assim, Paulinho, visualiza se essa aqui é a melhor maneira de comparar essa questão aqui. Entendeu? Aí tu vai repetir, ó. Aí vem a outra. Paulinho, visualiza se essa daqui é a melhor maneira. Tem uma maneira mais bacana. Aí eu vou ali, ó. Eu não vou nem fazer. Eu só mando, ó, essa aqui tu podia fazer assim, 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 assim. Entendeu? E aí a gente vai evoluindo nesse quesito, tá bom? Vou fazer mais umas 2 questõezinhas aqui. Essa daqui diz assim, ó. Essa daqui, ó. Boliche. Boliche. É um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, disposto em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Aqui, o que é desempenho? Desempenho é a razão. Deixa eu colocar aqui de uma coisinha mais clarinha. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas. Bora lá. Ele dá essa relação de cada jogador e pergunta qual desses apresentou maior desempenho. Então, eu vou pegar. Quantas vezes o primeiro jogador derrubou todos os pinos? 50. Quantas jogadas? 85. Essa razão vai dar o desempenho dele. Vou dividir? Não. Olha o segundo aqui, ó. 40 de 65. Ó, o número aqui são um pouco mais esquisito que o outro, né? Aqui, ó. 20 de 65. É 65 também? É. O outro, 30 de 40. 30 de 40. E o último, 48 de 90. Me ajuda aqui a dizer. Eu quero que vocês me digam. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem é que apresenta a maior razão? Me digam. Pode abrir o áudio, você para dizer como vocês fizeram e me diga por quê. O Carlos fez uma pergunta interessante, que é a população batida. O resultado da multiplicação pode ficar em qualquer lado. Como saber o lado que ficará o produto final? Perfeito, Carlos. Eu vou mostrar aqui agora. Tá? Mas eu quero saber o raciocínio de vocês para essa questão aqui. Bora lá, fluindo, gente. Não faz depois me diz como fez, não. Bora fazendo, nós todos. Tu, na hora da prova, olhando para isso daqui. Bora lá, tu, na hora da prova, olhando para isso aqui. Qual era a primeira fração que tu ia comparar? A 20 sobre 65 e a 40 sobre 65, tem o mesmo denominador, né? Eita, essas duas têm o mesmo denominador. Quem é um que tem maior razão aí? É o 40 sobre 65. 40, 65. O cara jogou 65 vezes, acertou 40. O outro jogou 65 vezes, só que só acertou 20. Então, esse cara aqui é melhor. 40, né? Então, eu vou apagar. Esse cara aqui não serve para mim, né? Perfeito. Agora, entre essas 4, qual é que fica melhor para vocês compararem de cara aí? Paulinho, se tu multiplicar essa 30 por 40, multiplicar por 2, vai dar 60 por 80. Então, tu vai comparar com essa de 50 e 85. Olha lá. Tu multiplicar por 2, Sim, vai dar 60 por 80. por 80, certo? Aí, se tu fosse multiplicar para outro número para aproximar o denominador para 85, tu ia ver que o 60 já é maior do que o 50. Sim, aqui é essa de cima, né? A ideia de que, ó, diminuiu o denominador e aumentou
Ó, diminuiu o numerador e aumentou o denominador. Essa fração, com certeza, é menor do que 60 para 80, né? Com certeza é menor, perfeito. Certo. E as outras aqui, como é que faz? Qual a estratégia que vocês usaram para as demais? Tá na hora da prova. Vamos lá, tá na hora da prova. Tu tem que só dizer qual é maior. Tu divide essa outra, 48, dividiu as duas por 2. Dá 24 sobre 45. Aí tu compara também com essa de 30 por 40. 24 sobre 45, quando tu simplificou por 2, né, Jaque? Isso. Ó. Aí, ó, essa 24 aqui, ó, é menor o numerador e maior o denominador. Também tá uma fração menor, né? Porque, ó, em relação ao 30, diminuiu o numerador, e em relação ao 45, aumentou o denominador. Então, ela é menor. Porque toda vez que tu diminui o numerador, a fração diminui. Toda vez que tu aumenta o denominador, a fração diminui. Ou seja, essa aqui diminui duas vezes, né? Por dois parâmetros. Professor, também dava para comparar com esse 60 sobre 80 aí, porque o 80 seria menor do que o 90, e o 60 maior do que o 48. Perfeito. Então aí daria um resultado maior. Se tu não tivesse simplificado aqui, tu podia usar para essa de baixo, que é uma fração equivalente, né? O 48 está abaixo do 60 e o 90 acima do 80. Mesma ideia também. Ajuda a eliminar. É perfeito, eliminar. E agora, entre essas duas últimas que ficaram aqui, qual a estratégia que tu usaria? Entre a 30 para 40 e a 40 para 65. Tu pode escrever ela do lado assim, ó. Tu concorda comigo que essa 30 para 40, até para aproveitar para responder a pergunta do seu Carlos, essa 30 para 40 é 3 para 4? Concorda comigo, sim ou não? E essa outra aqui é 40 para 65, né? O que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Se tu pegar, olha aí, seu Carlos, ó, essa de baixo e multiplicar essa de cima, tu coloca aqui embaixo, ó. Tu vem na diagonal e coloca embaixo do que está em cima. 3 vezes 65 dá 180, 195. E o outro aqui, ó, 4 vezes 40 dá 160. Qual lado ficou maior, seu Carlos? Qual lado que ficou maior? O lado... Eu acho que está passando alguma coisa aqui, eu não estou vendo. Meu Deus, o chat estava... O chat estava fixado, eu não vi nenhuma mensagem de vocês. Lado esquerdo, que é o lado do 195, perfeito. Esse cara aqui, ó, então ele é maior, porque o 195 é maior. Tá bom? É uma questão de praticar um pouco mais isso aí. Então, esse cara aqui, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o quarto jogador, letra D de dado. Tá bom? Agora, exatamente, Carol, me diz o raciocínio que tu usou para olhar de modo geral. Eu quero ouvir o áudio aí. Ou o texto, não sei. Ouvi o texto, quero ouvir o texto, pelo menos. Fala aí, Lucas, meu nobre. Paulinho, bom dia. Bom dia, meu nobre. No caso, quando faz essa multiplicação, esse número que dá o maior, aí ele também é o mesmo de maior razão? É a maior razão. O lado que ficou maior é a maior razão. Certo. Vocês conseguem... porque de 40 jogadas ele acertou 30. E Paulinho? Não, Carol, mas aí o raciocínio não pode ser só esse, não. Porque a ideia não é o número, é a razão. É a ideia de proporcional. Porque, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, de 900 jogadas, tá de 1.000 jogadas.
1.000 jogadas, ele acertou 980. Ele foi melhor do que ele mesmo errando 20. Isso, aí é a ideia de porcentagem. 3 quartos é 75%. Nenhuma outra supera 75%, né? Se eu pensasse na parte da fração, que é o 0,75, perfeito? Fala aí, Gabriel. O fato de que o 30 dividido por 40 ser mais próximo de 1, a gente sempre pode considerar que a fração é maior? Se ele tá mais, se todas as frações são frações que a gente chama de próprias, né? Que nesse caso aqui tem que ser, dá menos do que 1, aquela que mais se aproxima do 1 é a nossa resposta. É que ele é o maior nesse caso também. Mais se aproxima do inteiro. Solinha está perguntando no chat do WhatsApp aqui, professor, tem como comparar pela quantidade de diferença entre os números? Não, não dá para fazer pela diferença. É justamente o que eu estou falando aqui, ó. Esse jogador bem aqui, ó, ele errou mais. Ó, a diferença é 20, tá vendo? Mas ele foi melhor. Então não é pela diferença, é pela razão mesmo, tá bom? Não pode fazer pela diferença. A não ser que a questão pergunte qual é a maior diferença, né? Aí, mas quando ela fala razão, é divisão, né? Então, o gabarito dela aí, letra D, é o quarto jogador. Tudo bem, gente? Aí eu vou dizer de novo. Acabei de mandar a lista de comparação de fração, para vocês treinarem a execução disso. Tá bom? Professor, mas aí eu consigo acertar todas as questões, eu tenho facilidade de acertar isso aqui, só que o depende do como eu faço. Isso é muito relevante. Como eu faço. Tá bom? Oi, Ana Clara. Sem querer, minha filha? Então, o como eu faço é muito relevante. A questãozinha dessa aí, de acordo com o INEP, posicionada como 400 o nível dela. Então, certamente, todos nós acertaremos essa questão. Nem que fosse na raça, dividindo mesmo, né? Nem que fosse na raça. Só que o como eu faço, ele também diz muito. Tá? A Clara deu um probleminha. Enquanto a Ana Clara soluciona o problema dela, se igualar, o numerador. Como é que tu poderia fazer para igualar o numerador, Sabrina? A Gabi pergunta assim, se eu tenho uma média de tempo que eu devo demorar em questão assim, a média de tempo é não demorar. É não demorar, porque depende do número, por exemplo. Eu já vi questão dessa daqui que a gente olha e marca. Por exemplo, essa daqui, de todas, ela talvez seria mais simples no quesito de velocidade, né? Velocidade. Todavia, tem número que não tem como a gente fazer rápido, não. Tem número que é. O cara fala assim, meu Deus, é só comparar essas frações. Mas olha o número esquisito aqui, né? Inclusive, tu vai se deparar com essas situações nessa lista que eu mandei do grupo. Tá bom? Ó, a Sara falou assim, a verdade eu só adicionei mais 10, só em uma. Não, mas aí não pode ir pela subtração. Aqui foi uma questão de coincidência, tá? É a mesma situação do 980 para 1.000 lá. Aí o Isaac falou assim, a ideia de porcentagem já mata essa questão, numa análise só, pois o numerador, que está mais perto de dar 10%, é o 30 para 40, em comparação às outras frações. Eu não entendi não, Isaac. Não. É porque ele não é 10%, é diferença de 10, né? Não é 10%. Aí entra na mesma resposta que eu falei para Sabrina.
Se os números são mais feios, a proficiência dela já aumenta? Provavelmente. Essa questão ela nunca vai ser uma questão nível 600. Mas como a gente vê aqui, outra questão de parecido, nível 500. Essa aqui, nível 400. Né? Então, são duas questões, mesma ideia, só que níveis diferentes. Mas ela nunca vai ser uma questão... ela virou uma questão 650 por causa do número que está envolvido. Não. Mas ela vai estar sempre nessa margem, 400, 500 e alguma coisa, que ela pode estar mais uma proficiência maior, dependendo do trabalho que eu vou ter para fazer. Paulinho, bom dia. Por que o senhor acha que demora bastante dividir 1 por 1? Porque demora. No caso, imagina, tu pegar questão por questão. Não, professor, mas esses números aqui, eu consigo dividir facilmente. Tu consegue facilmente, só que, como são 5 divisões, por mais simples que seja o número, tu vai pegar aqui pelo menos de 2 a 3 minutos. Então, se tu consegue elaborar uma estratégia para fazer ela em 30, 40 segundos, isso facilita a tua vida. Então, treina para não precisar dividir. Não que seja impossível de dividir, é porque demora demais dividir. Professor, mas eu consigo dividir rápido. Se tu consegue dividir rápido, tu consegue comparar mais rápido ainda. Então, aproveita essa tua habilidade e potencializa isso aí. Tá bom? Eu acho que eu tenho ela aqui, dona Gabi. Deixa eu ver. Esse cara de comparação e os números são bem feios. Gabi falou. Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha. Eu e a vaquinha, já cocoricou, dona galinha. Levanta. Gente, eu vou compartilhar por aqui, ó, pela tela, tá? Que fica mais fácil, para não precisar jogar no iPad. De acordo com a Gabi, os números são bem complicados. Sempre que os números forem muito complicados, analisa. Tenta visualizar um jeito de fazer eles fáceis. Paulinho, Oi. nesse caso, igual a questão passada, que eu tinha a questão que eu conseguia dividir certinho, que era 30 por 40, e aí tem aqueles outros números quebrados. O senhor acha que fica muito perigoso ficar fazendo assim? Por exemplo, a outra que tinha do lado era 48 sobre 90. E aí eu posso supor que, pelos números, dá um pouco mais de 50%. Mesma coisa com 40 e 65, dá um pouco mais de 60%, assim. Tipo, não fazendo a divisão certa, mas, tipo, pelos valores e supondo a divisão, mais ou menos quanto dá a divisão. Sim. E fazendo essa comparação com uma que eu tenho a divisão certa. Tipo, é muito perigoso estar fazendo desse jeito? Porque assim, ó, 3 quartos já tem 7, que é 75%. Né? Isso aqui é uma divisão certa, que é até padrãozinho, 3 quartos. Né? Aí tu pega, não, esse cara não dá nem 70%. Perfeito. Essa ideia de induzir, só que tu tem que treinar isso para, tipo assim, tu não pode chegar na hora da prova e fazer isso com insegurança. Porque se tu fizer com insegurança, pode ser que tu analisa uma coisa e não dá nem 75%. E quando tu olhar, dava. Entendi. Então, tem que ser uma análise bem feita, mas que isso dá certo, dá certo. Eu até gosto de fazer assim. Eu amo fazer questão assim, de comparação. Tá. Ok. Esse aqui passou de 75%. Pá! Esse aqui não. Elimina. Eu gosto de fazer isso. Os 50%, os 75% são parâmetros bons de fazer. Tá bom? Ok. Obrigada. Ó, eu podia pensar bem aqui, ó. Pegar 3 quartos de 90 e ver quanto é que daria. 3 quartos de 90 é algo ali em torno de 66, 60 e alguma coisa. Esse cara está abaixo disso, então ele está abaixo de 75%. Entendeu? Só que assim, é uma análise que tem que ter mais segurança para fazer. É o treino que vai fazer
tu tem uma segurança dessa. E aí, digo de novo, quanto mais próximo da proficiência 800, 900 tu tiver, mais segurança tu vai ter para fazer isso. As coisas fluem. Elas fluem assim, eu gosto de pensar assim. O TRI é feito para isso, na verdade. Para fluir exatamente dessa forma. Deixa eu pegar aqui a janela nossa de... Essa bem daqui, ó. Pronto. É essa questão aqui que a Gabi está falando. Né, Gabi? Gabi, a ideia aqui é... Bora olhar aqui, ó. Não sei se dá para vocês, se vocês estão conseguindo enxergar aí. Deixa eu puxar para outra tela. Perfeito. Ó. Coisa bonita. A razão entre a área da região alagada por uma empresa e a potência produzida pela empresa é uma forma de estimar a relação dano-benefício. É o projeto que mais onerou o ambiente em termos da área alagada por potência. A área alagada por potência, no caso, ele está falando para nós aqui, a área alagada por potência. Eu vou dividir a área alagada por potência e ver qual é maior. Bora aproveitar essa daqui. Essa daqui é ótima para fazer isso. Gabi, tu concorda comigo que Sobradinho é uma fração, vai dar uma fração própria? Tipo, a área alagada é quase 4 vezes a potência. Não é? Essas outras aqui, ó, é uma fração, na verdade, é uma fração imprópria, a Sobradinho, é uma fração imprópria. Essas outras aqui, ó, deu menos da metade, ó, deu tipo 0, alguma coisa, porque, ó, não deu nem 4.000, tá vendo, ó? Essa aqui também, ó, não dá nem 12.000, então dá em torno de 10%. Essa outra aqui, ó, também dá abaixo. A única que a área ficou acima da potência é Sobradinho. E ela não é só acima, ela é muito acima, né? Ela não é só acima, é muito acima. Perfeito. Ela é a única que a área ficou acima. Ou seja, ela é a única que na hora da divisão vai dar mais do que 1, a divisão. Entendeu? Então, essa daqui, ela tem uma saída de... Tem gente que vai pegar, que vai dividir, vai anotar. E no final, quando ela anotar que um deu 4 é alguma coisa, o outro deu 0,0, vai dizer, poxa, gente, eu fiz isso tudo. Eu fiz isso tudo. No final da questão, a pessoa pensa, né? Por que eu fiz isso tudo? Tudo bem? Certo. Deixa eu só trocar a janela agora de novo. Pronto. Show de bola. Mas isso é tranquilo, Gabi. Isso é uma coisa de ajustar, tá bom? Certo. Aí eu coloquei essa outra questãozinha, que também a ideia é a mesma, que é para dividir as peças produzidas pela hora trabalhada, peça por hora. Tipo, no dia 1, peça deu 400 em 4 horas. É só trocar bem aqui. Pode falar, Carlos. Professor, essas questões que o senhor está colocando aí na tela são as da lista? Algumas é da lista, outras não. São questões baseadas na lista. Obrigado. Mas eu vou mandar no grupo ao final, quando tiver todas as anotações, eu mando no grupo. Tá bom? Olha o que a questão falou aqui, ó. Quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, mais eficiente é a metodologia. Aí tu olha aqui, ó, o dia 1, eu tenho 800 peças produzidas no intervalo de 4 horas. Aqui é a razão que ele está falando. No segundo dia, 1.000 peças produzidas no intervalo de 8 horas. No outro dia, 1.100 peças produzidas no intervalo, aí olha, o gráfico de baixo diz o intervalo, de 5 horas. No dia 4, 1.800 no intervalo de 9 horas, e o outro 1.400 no intervalo de 10 horas. Aqui, algumas frações, a divisão é fácil. Então, nesse caso aqui, ó, até dividir se torna mais tranquilo.
Aí fica teu critério. Ó. Por exemplo, ó, tu concorda comigo que 800 dividido para 400 dá 200? Sim ou não? Dá 200. E que 1.800 dividido também dá 200? Então, se os dois derem empate e eu tenho que escolher uma maior, não pode ser nenhum das duas. Né? Se deu empate e eu quero escolher a maior, essa daqui dá 140. Dá 140, tá bom? Isso aí, só vai cortar o 10. Oi, Jaque, pode falar, minha filha. Professor, essa que o senhor cortou, 800 por 4, né? Multiplicava por 2, ele seria maior do que essa 1.000 por 8. Então, você já pode cortar essa O 1.000 por 8 também, porque 800 por 4, ele é 1.600 por 8, né? Tu pega na fração equivalente, né? Quando tu tem uma fração assim, tu tem uma do lado aqui, ó, tá 4, aqui tá 8, né? Os denominadores, tá 800 por 4, o outro tem 1.000 por 8. Esse carinha bem aqui, ó, ele é equivalente a 1.600 por 8, na ideia de dobrar. Dobra aqui e dobra aqui. E aí ele é maior. Se ele é maior e for eliminado, o menor também tem que ser. Aí eu, sem querer, sobrou uma, que é a resposta. Que é, no caso, a terceira, né? Nem fiz a divisão dela nem nada, né? Tudo bem? Deu para entender, gente? Questãozinha nível 500 aí para nós, certo? Perfeito. Show de bola. Agora, de novo, mesmo eu com o nível 800 e pouco, aqui eu vou treinar uma estratégia para fazer mais rápido. Eu com o nível 500 e pouco, eu vou aprender a essência, entender o que está sendo pedido. Aí agora sim, eu vou começar a elaborar uma estratégia mais rápida. Para isso, tu vai treinar mais, tá bom? Certo. Um tipo de razão muito especial é a escala. Né? A gente vem estudando escala já faz um tempo. Escala, noções de escala, é uma questão certa no Enem, essa parte de noções de escala. E é muito interessante que a gente tenha em mente esse conteúdo. E a gente sempre divide a escala em dois tipos, né? A escala unidimensional a escala, na verdade, em três tipos, né? A escala tridimensional, olha, bidimensional e a tridimensional. Uma trabalha com medidas lineares, outra com medidas superficiais, área, né, metro quadrado, centímetro quadrado, e a outra com medidas, no caso, tridimensionais, volume, né, no caso, volumétrico. Aí lembra que a escala, ela nada mais é do que a razão entre um comprimento no desenho e um comprimento real, né? Que aí, nesse caso, se essa escala for se for querer pegar essa escala para envolver área, a gente faz assim, ó, escala é a área no desenho sobre a área real, só que eu tenho que pegar essa escala e fazer o quê? Elevar ao quadrado, né? Essas noções é interessante a gente ter. E a outra parte é o seguinte, quando eu tenho que envolver volume. Né? Quando eu tenho que envolver volume, eu tenho que elevar ao cubo, né? São detalhes. Tem que pensar nisso aí. Se tu esquecer do detalhe de elevar ao quadrado, na fase de área, de elevar ao cubo, quando tu trabalha de volume, tu acaba perdendo a questão. Né? E aí eu trouxe algumas questõezinhas para nós aqui também. De escala. Essa primeira aqui, ela envolve primeiro uma leitura de gráfico. Bora fazer ela aqui, ó. Questão 138 da prova amarela do Enem do ano passado, né? Ela diz assim, ó, um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo.
no solo. Essas duas grandezas são dadas em uma mesma unidade de medida. A tela de instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais e as distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem no avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude foi de 5 km. Então, tem um voo que a altitude dele foi 5 km. O nosso gráfico, a maior altitude está bem aqui, ó. A altitude é o eixo Y, que nesse caso é um quadradinho. Um quadradinho, de acordo com a leitura aqui, ele é 1 centímetro. Então, ó, a altitude que ele alcançou foi uma altitude de 1 centímetro. Deixa eu escrever aqui, ó, 1 centímetro, foi a altitude que ele alcançou. E a questão diz que essa altitude, ela é, na realidade, 5 quilômetros. E ela quer saber a escala. Né? Então, assim, no desenho, o avião atingiu 1 centímetro de altura, que ele só subiu um quadradinho. Na realidade, foi 5 quilômetros. A escala, ela é a relação entre o desenho e a realidade. O desenho é 1 centímetro e a realidade é 5 quilômetros. Eu vou colocar aqui 1 centímetro e 5 quilômetros. Aí, ó, tem que botar na mesma unidade. Então, vai lá. 1 centímetro e os 5 quilômetros, para colocar em centímetro, 5.000 metros, mais 2 zeros. Agora tá centímetros, né? É 1 para 500 mil. 1 para 500 mil tá na letra de elefante, de elefante. Vocês conseguiriam fazer essa questão aqui tranquilamente hoje, se deparasse com a questão do Enem hoje? Tranquilamente? Me digam aí vocês. Top. Top, 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 top. Muito, muito importante. O que acontece, gente? Ó, essa questão aqui, ela é hoje sim, mas ano passado achei super complicada. Porque ela foi do ano passado, né? Isso quer dizer assim, se ano passado eu acho que ela super complicada, eu não sei, eu não tenho essa noção de nota porque eu não tô com relatório. Eu até tenho a nota de cada um de vocês, mas eu não... que colocaram, né? Que colocaram naquele relatório. Eu não sei, mas certamente se eu achou complicado, outro tirou uma nota muito parecida com isso ou abaixo disso. Mas hoje, se tu tá achando mais fácil, certamente tu tá no nível acima disso. Isso quer dizer que a gente evoluiu. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. É uma questão de nível 700, e se a gente teve um certo grau de facilidade nela, quer dizer que a gente está acima de 700. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Sim ou não? Questão boa. E essa daqui? Essa daqui ela faz o seguinte, ela te dá a escala, ela fala que o mapa, pode ler devagarzinho. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Considere, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros é o quê? Ó, 7,6 centímetros é a medida no mapa.
E a escala é essa. Essa escala aqui, tu vai representar assim, ó. 1 para 58 milhões. O que eu fiz aqui? 1 para 58 milhões. E aqui 7,6 centímetros para a distância real. Sempre a real fica embaixo, tá bom? Aí quando tu fizer aqui, ó, tchan, tchum, tu vai encontrar que x nada mais é do que 7,6 vezes 58 milhões. Sempre que tu estiver multiplicando números que tem casa decimal com outro número que tem zeros, tu pode usar um dos zeros para eliminar a casa decimal. Cada zero que tu utilizar, elimina uma casa decimal. Por exemplo, essa conta, ela viraria facilmente 76 vezes 58, 00000. Eliminei um dos zeros para tirar essa casa decimal. Além disso, uma estratégia que tu pode usar logo de cara é pensar assim, cara, isso está em centímetros. E a questão quer que eu dê essa distância em, olha aqui, ó, quilômetros. Como ela quer em quilômetros, já vou converter logo. De centímetro para metro, eu corto 2 zeros. De metro para quilômetro, eu corto 3 zeros. Então, eu tenho 76 vezes 58. Tu concorda comigo que 6 vezes 8 é 48? Sim ou não? Sempre que minha resposta depender de uma multiplicação, eu olho para o último dígito. O último dígito termina em 6 e o outro termina em 8. Quando eu multiplicar, vai dar um número que termina em 8, 48. Então, minha resposta tem que terminar em 8. Eu só tenho uma alternativa, letra A de amor. O último dígito vezes o último dígito. Vai dar o último dígito da resposta. Tá bom? Aí, no caso, não preciso terminar a conta. 76 não tá... Tá, ó. É justamente por isso que eu cortei o zero, para converter para quilômetro. E eu tirei um dos zeros aqui, ó, com uma casa decimal aqui, ó, entendeu? Aí ficou em centímetro e eu cortei os zeros para ficar em quilômetros. A partir do momento que eu cortei esses zeros aí, ele virou... Aí, show de bola, né? Show de bola, show de bola. Inclusive, no simulado tinha uma muito parecida com essa aí, ó. Tá bom? Alguém levantou a mão, gente? Sem querer? Show de bola. Olha essa outra questãozinha aqui, ó. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da cozinha, desenhado na escala de 1 para 50, a planta da cozinha está desenhada nessa escala. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas partes laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas iguais a quanto? Ó, atenção. Tu tem um espaço que está sendo destinado, olha aqui, ó, destinado ao refrigerador. De acordo com a questão, na escala de 1 para 50, a altura é 3,80. A altura é 3,80. Então, para achar a altura real, 1 para 50 é igual a 3,8 centímetros sobre x.
Logo, esse x vai ser o quê? 50 vezes 3,8. Né? 50 vezes 3,8. Que é 5 vezes 38. A mesma coisa. Lembra do zerinho ali, ó? 5 vezes 38. 5 vezes 38 dá, no caso, 190. 190. Perfeito, 190. Então, a altura desse elevador é 190 centímetros. Tudo bem. A largura, gente, é parecida, só que é 1,6 que coloca, né? Então, a largura ainda está na mesma escala, 1/50, só que de acordo com a questão, é 1,6 que coloca aqui, ó. De maneira análoga, gente, vamos lá. Tu vai ter que x é 1,6 vezes 50. Vai dar 80, tudo bem? Só fazendo a continha do mesmo jeito. Então, essa largura aqui é 80 centímetros. Só que essas duas larguras, gente, ó, até tem alternativa, ó, 190 e 80, ó. Cuidado. Pecado. Tá? Olha aqui rapidinho. Ela está dizendo que é só o espaço para colocar o refrigerador. Ele sabe que os fabricantes indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, devem ser colocados em espaços que permitam de pelo menos 10 centímetros dos outros móveis ou paredes. Então, ele tem que estar uma distância de 10 centímetros aqui do lado e 10 centímetros do outro lado, né? E também, parede total, 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. Então, também tem 10 centímetros de espaço aqui em cima. Então, ó, dá para observar que o refrigerador ele só pode ocupar esse espaço aqui, ó. Tudo bem? O refrigerador vai ocupar esse espaço. Então, me diz aqui, por exemplo, na lateral. O total da lateral é 80 centímetros. Então, esse pedacinho nosso aqui, ele é quanto? Só 60. Onde vai colocar o gerador é 60. O total aqui, ó. O total aqui é 190. Daqui para cá, ó. É 190. Como tu tira 10 lá em cima, só tira 10 lá em cima, tá? Tu vai encontrar aqui 180. Tem a alternativa 180 e 60? Na letra A, que está em metro, tá? Como está em metro, vai ter que converter, né? Dá 1,8 e 0,6. Tudo bem? Deu para visualizar essa questão? Era um pouco mais complexa, né? Tu teve que imaginar toda a situação para poder fazer. E olha o nível dela. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês, na leitura, vamos supor que na prova, tu se depara com essas duas questões. Essa e essa. Para ti, é nítido a diferença de dificuldade entre elas ou não? Ambas são de escala. Ambas são de escala. Uma nível 700, uma nível 850. Entendeu? Aí a colega perguntou, 60 veio de onde? É porque tu encontrou pela escala que a distância é 80 centímetros, não foi? Pela escala, aqui ó, do lado. Tu encontrou que é 80 centímetros. Só que a questão diz que para colocar a geladeira, ele vai deixar uma folga de 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro lado. Então, 80, tira 10, depois tira 10, vai dar 60. A escala, a geladeira só vai ocupar 60 centímetros. Na altura, ele vai deixar 10 centímetros de folga lá em cima. A altura é para ser 190, só fica 180. Ele deixa 10 centímetros de folga. Tá bom? Questão top. Proparoxítona.
Sem esse outro detalhe da geladeira e tal, ela ficaria uns 800 ou 750, dependendo do parâmetro que ela colocar para nós aqui. Mas, na essência, o início de tudo, para calcular só o projeto, é a mesma questão. Eu quero saber qual o tamanho desse vão. Vai ser 700 e alguma coisa também o nível. Mas aí ele vai lá e coloca, tu vai ter que imaginar esse vão, imaginar a geladeira, tem esse detalhe, aí ela fez o nível de dificuldade dela aumentar. E é nítido esse aumento desse nível, não é? É bem nítido mesmo. Beleza, gente? Então, o nível dela aqui é 850. Então, se em 2022, que essa questão é do Enem 2022, tu teve muita dificuldade nessa questão, isso era um parâmetro importante para o algoritmo pensar que tu estava abaixo de 850. Se tu fez ela normal, tipo assim, não fiz ela com facilidade, mas eu sei fazer. Eu faço. Então, quer que meu nível é muito parecido com o dela. Sempre quando eu acho uma questão normal, dá para fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. Quer dizer que eu estou muito próximo do nível da questão. Né? Quando eu estou muito acima, eu acho ela muito fácil. Quando eu estou muito abaixo, eu acho ela muito difícil. Né? E assim a gente vai. Ou essa daqui, é do mesmo Enem. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de um L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda. E está na escala de 1 para 50 também. É a mesma casa anterior. Está na mesma escala. Só que ele quer a medida real dessa área. Tu tem duas opções. Tu pode vir aqui calcular cada medida dessa daqui real, pela escala. Como é 1 para 50, não vai ser tão complicado. E calcular a área. Ou tu pode ir direto na área e depois usar aquela ideiazinha de elevar a escala ao quadrado. Fica a teu critério sobre como é que é melhor para fazer. E aí, olha que rapidão. Tu consegue calcular essa área aí comigo? Qual seria uma estratégia boa para calcular essa área? Dividir, professor. Multiplicar 16 por 5 e depois 4 por 13,4. Perfeito. Dividir entendi. Essa ideia é assim, em dois retângulos. A mesma coisa que a Rafa falou, né? Dois retângulos. No caso, bora lá. Se tu dividir bem aqui, tu vai ter um retângulo em vermelho, né? Vou pintar aqui pra gente ver melhor, entendeu? Vermelho. Aí, essa dimensão aqui é 5 por 16. Dá para visualizar isso, não dá? E aqui, tu tem um outro retângulo, que eu vou pintar ele de azul. Só que esse de azul tem que tomar cuidado. Porque, aqui embaixo, beleza, é 4. E a altura aqui não é 18,4. Tu tem que tirar essa partezinha, que é 5. 18,4 é do começo ao fim. E 5 está aqui. Então, o que sobra está bem aqui do lado. Deixa eu perguntar, sobra quanto? De 18,4, tu tira 5, vai ficar 13,4. 13,4 centímetros. Então, para calcular a área vermelha e a área azul e vou somar, pode ser? A área vermelha. Ela é um retângulo de base 16 e altura 5, que dá 80 centímetros quadrados. Tudo bem? 80 centímetros quadrados. E a área azul, ela tem base 4
e a altura 13,4, que dá 40 com 12, 52, 53,6. 53,6. O que acontece? A área total vai ser o quê? Essa soma, não é? 80 somado com 53,6 dá 133,6 centímetros quadrados. Beleza. Essa daqui é a área no desenho. E a questão está querendo saber o quê? A área real. Não tem a escala de 1 para 50? Tem. Beleza. Então, a escala é de 1 para 50. A área no desenho é 133,6. A área real é x. Vou elevar ao quadrado. O que acontece? O 1 ao quadrado é 1, 50 ao quadrado, 2500, não é isso? E eu tenho 133,6 sobre x. Tem que lembrar de elevar o lado da escala ao quadrado, porque tu está comparando áreas. Tudo bem? Aqui eu vou fazer tchan e tchum. Vai sobrar o quê? X igual 2500 vezes 133,6. Isso aqui está em centímetro quadrado ainda, né? Está em centímetro quadrado. A questão quer saber a área em metro quadrado. Metro quadrado. Certo. Quanto é que dá essa conta aqui, gente? Bora aqui rapidão. Eu vou ter um dos zeros aqui, eu posso tirar uma casa decimal aqui. Tudo bem? Alguém levantou a mão, gente? Ia ficar 250 vezes 1.336. Perfeito. Certo. Para fazer esse tipo de conta aqui, tu tem que lembrar o seguinte, tu vai ter que multiplicar, dividir por um número aí para transformar para metro quadrado, não vai? Você lembra qual é esse número? Aqui é uma questão de estratégia. Para terminar a questão aqui, eu vou fazer o quê? Multiplicar e dividir por... Para sair de centímetro quadrado para metro quadrado. Dividir por 10.000, perfeito. Corta 2 zeros, depois mais 2 zeros. 2 casas, né? 4 casas. Gente, se tu já sabe que tu vai dividir por 10.000, tu pode já botar na conta isso aqui. Talvez fique mais fácil o número, não sei. Ó, 250 vezes 1.336 e o resultado dividido para 10.000. Porque aí, ó, aqui já está em metro quadrado agora. Por que eu faço isso? Porque, ó, esse cara e esse cara aqui, ó, é 4 vezes. Então, eu vou ter simplesmente 1.336 dividido para 4 e pulo a vírgula uma casa, né? Eu não sei, para mim fica mais fácil fazer isso. 1.336 dividido para 4, bora lá, rapidão, de cabeça mesmo, sem fazer muita conta. 1.336 dividido para 4. 650 e alguma coisa, não dá 700, né? Primeira divisão, por 2. Tem que dividir para 4, é metade da metade. Então, 600 e alguma coisa, 650 e pouco. 320 e pouco. Beleza, 320 e pouco, quando eu dividir pelo 10, 30 e alguma coisa, só tem uma letra. Ah, de amor. Paulinho, volta lá rapidinho para multiplicar o negócio. Não fiz a conta, só supus uma resposta baseada de para onde está indo a conta. Lembra que a gente aprendeu uma estratégia dessa em sala, dizendo assim, ó, não importa necessariamente que tu saiba quanto isso aqui dá. O que importa é que tu saiba para onde isso está indo. Tá bom? Para onde está indo? Tipo, está indo para cá. Não sei exatamente quanto, mas está indo para cá. Fala aí, Jaque. Bota lá, concentra bem na tela, naquela partezinha da todinha. Professor, também seria mais fácil, sim, eu cortar esses 2 zeros e essa vírgula ficar 1,33, porque o senhor vai multiplicar 25 vezes 1,33 e dá 25, aí 0,3 é como se fosse, digamos que 1/3, né, de 25.
que dá em base de 8. Aí dá 33. Sim, perfeito. No caso, tu já converteria aqui, né? Tipo, tirava 2 casas num e 2 casas no outro, aí já estava convertido para metro quadrado. Aí tu ia pegar 25 vezes 1,336, que dá, tipo, uns 33% a mais. Perfeito, show de bola. 30%. Mas eu ainda penso assim, é uma estratégia boa, se tu tem confortar de fazer, para mim, perfeito. Agora, sim, quando tu observou o que eu fiz aqui, tu sentiu que ficou mais fácil ou ficou mais difícil que tu fez? Mais fácil. Porque assim, ó, tu tem aqui, tu sabe que no final tu vai ter que dividir por 10.000. Quando eu coloquei esse 10.000 no denominador, eu enxerguei com 4. Dividir por 4 é metade da metade. E eu não preciso fazer a conta. Eu preciso pensar assim, ó, metade é isso, e a metade é próximo disso. Ah, então dá 30 e alguma coisa. Só tem uma alternativa dando 30 e alguma coisa. Eu consigo marcar, né? A Camila falou assim, aí se tu acha mais fácil, aí beleza, não, mas eu acho mais fácil fazer assim. Aí eu não tô aqui para impor o jeito de fazer, né? A ideia minha é que tu potencialize a maneira que tu tem a lei de fazer, que seja feita de uma maneira bacana. A Camila diz assim, eu fiz o cálculo com a outra área, que dava um valor exato. Aí, comparando os resultados, nem precisa fazer o cálculo. Não entendi. Tipo, com 80, ou tu fez, tipo, tu converteu logo para metro, tudo, e fez a Isso, eu fiz com 80, aí daria 200 mil centímetros quadrados. Aí, como a outra dava 53,6, não daria também 40, né? 20, no caso. Aí, a única alternativa que poderia dar era o 33. Entendi. Tu veio logo com esse e viu que o outro ia ser menor, então a soma dava menor. Entendi. Isso. Perfeito. Ó, ela fez com esse aqui e deu, essa área aqui, na realidade, é 20 alguma coisa. Essa aqui, com certeza, é menor. Então, quando somar, tem que dar na casa dos 30 e alguma coisa. Só tem uma alternativa, uma maneira nesse sentido. Então, assim, gente, ó, vale ressaltar a importância de eu saber quando envolver a ideia de escala ao quadrado, quando não envolver isso. Lembra que sempre que envolve área, o ideal é que tu pegue essa escala e leve ao quadrado, tá bom? Se ele pede para determinar a escala de uma certa área. Assim, ele te deu uma área, ele te deu outra área. Vamos supor, ele te deu uma área de um desenho e uma área real. Quando tu dividir, tu não tem escala, tu tem a escala ao quadrado. Então, se tu quiser saber qual é a escala, tu tem que tirar a raiz. Tá bom? Se tu tem 2 áreas, no desenho na realidade, dividiu, deu 1 para tanto, e eu quero saber a escala, eu tenho que tirar a raiz. Tá bom? E aí, a respeito do nível dessa questão, gente, ó, de acordo, aí dados oficiais, né? No meu ver, assim, Paulo Vinícius, né? Eu acho essa questão mais complicada do que essa. Mas o INEP disse que não. O INEP disse que essa é mais complicada. Aí é o dado que está lá no INEP, no dado. Eu não tenho como contestar isso, né? Eu não sei, vocês acharam mais fácil ou mais difícil, gente, essa questão? Ela estava no mesmo Enem, então o parâmetro é o mesmo. Na verdade, qualquer Enem tem que ser o mesmo parâmetro, né? Mas vocês acharam mais fácil ou mais difícil que a anterior? Olha, teve gente que achou mais fácil e gente achou mais difícil. Também achei mais complicado. Eu achei mais complicado. Mas beleza. É só esse detalhe do quadrado. Tu pegou ela, tu consegue fazer. E aí, de acordo com o INEP, ele diz assim, um aluno no 800, ele tira isso aqui de letra, essa questão do quadrado. E vocês vão conseguir, né? Eu tô vendo que a maioria concorda comigo, né? Tem gente que achou mais fácil, tem gente que achou mais difícil. A maioria concorda comigo. Eu também achei mais difícil. Mas aí o que vale é o dado que tá lá, tá, gente? O dado que tá lá é o que importa. Por exemplo, a prova do ano passado, no meu ponto de vista, tinha algumas questões que davam para dizer que o nível delas era acima de 900. Quando saiu os microdados agora, não tem nenhuma questão de nível 900. A única que tinha de nível 900 era aquela que deu a raiz quadrada de 28. E ela é uma questão que não contou para a nota, né? Porque ela não discriminou a dos juros, isso. Ou seja, era a única questão acima de 900
que tinha, e por isso que... E aí isso justifica muito, gente, estatisticamente, a ausência de notas acima de 900 quando comparado com o Enem 2022. Se eu não tenho uma questão na régua, para medir esses alunos, a probabilidade de encontrar alunos ali vai ser menor. É uma falha na elaboração, na coisa. Não tem como dizer que isso não é uma falha. Não é uma coisa injusta, porque foi para mim, foi para ti, foi para todo mundo. Né? Não é uma coisa injusta, mas, ao mesmo tempo, é uma falha. E aí a gente vai visualizar muita nota, não visualiza um volume tão grande de notas acima de 900, pessoas que tinham potenciais, acima do 40 e pouco, 890, 880. Né? E dava para ser acima disso. Tudo bem? Mas é justamente por conta dessa ausência. Né? Então, assim, é ideal que exista questões de nível 900, nível 800, seja bem distribuída, né? Para dar um melhor resultado para nós, tá bom? Então, assim, gente, ó, eu queria, no caso, trabalhar com vocês até nessa partezinha de escala, trabalhar essa ideia. Lembrar que quando envolver volume, eu queria fazer só mais uma que envolve a ideia de volume com vocês. Pode ser? Só mais uma que envolve a ideia de volume, para a gente poder fixar essa ideia. Vou dar o nível dessa questão também para vocês. E aí, a partir da semana que vem, eu creio que o restante da semana a gente consegue entregar hoje ou amanhã, muito cedo. E aí, no caso, já vou mandar dividindo assim, né? Os grupos, e não trabalhar em cima do que te vai fazer tu evoluir. Por exemplo, para o aluno já está 800 alguma coisa, nós vamos assim, vamos pegar uma ou outra questão na lista, colocar 500, 600, mas vamos trabalhar na aula em cima das questões que são barreiras para ele, que fazem ele evoluir. Para quando chegar lá no Enem, as questões que aparecerem desse nível, ele performar muito bem. Porque eu acredito que, naturalmente, as questões de nível mais baixo, esse aluno já performaria. Entendeu? Dificilmente o aluno de nível 850, ele erraria aquela primeira questão que a gente fez aqui na lista. Né? Dificilmente. E aí eu vou separar o grupo assim, e esse outro grupo aqui, ele está precisando evoluir nesse parâmetro. Então, nós vamos trabalhar em cima desse. Entendeu? Mais ou menos nessa ideia. Tudo bem? Pode fazer essa daqui, ó. Vamos tirar uma foto depois. Todo mundo aí veste a camisa, tá bom? Vamos tirar uma foto no final da aula. Tá? O que diz aqui, ó. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para a construtora, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com a capacidade para 43 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo na condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Né? Então, por dia, vamos ter 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Aqui, gente, nós temos mais trabalho para fazer. Porque a gente tem que pensar, primeiro, na parte da escala, e aí, para saber o volume real do reservatório. Vamos lá, passo a passo que a gente tem que fazer. Ó. Primeiro, saber o volume do reservatório. 1 para 200 é a escala. O volume na miniatura, na maquete, é 45. O volume real, X. Primeiro detalhe da questão. Eu entendo que aqui eu estou trabalhando com volume. Então, esse lado da escala tem que ser elevado ao cubo. Aí, ó, fica 1 em cima, 2 elevado à terceira é 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 45 para X. Fazendo o tchan e o tchum, eu tenho que X é 45 vezes 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Só que isso aqui
Está em centímetro cúbico. Centímetro cúbico, gente, ó. Bora colocar aqui, ó. 45 vezes 8. Lembra que multiplicar por 8 é dobrar, dobrar, dobrar. Isso é multiplicar por 8. 45. Dobra o 45, 90. Dobra o 90, 180. Dobra o 180, 360. Então, eu tenho 360, seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui está em centímetro cúbico. Beleza, a primeira sacada era escala, entender que estava trabalhando com a ideia de volume. Agora, tu vai para a ideia da unidade de medida, porque isso aqui é o volume do reservatório. Lá cabe esse tanto de água. As famílias consomem diariamente 30 mil litros. Então, eu tenho que pensar aqui em litros. E aí, eu tenho que lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml. Tá bom? Posso usar anotação, né, para não precisar me bananar com zero? Aí é um critério teu. Mas pode sim. Como é ml, gente, bota converter logo para litro. Corta 3 zeros, né? Ou seja, se eu cortar 3 zeros, isso aqui deixa de ser ml e passa a ser litro. Certo, ficou feio isso aqui. Deixa de ser ml e passa a ser litro. Então, o volume do reservatório é 36 seguido de 4 zeros. 360 mil litros. Beleza. Descobriu o volume do reservatório. Só que a questão quer saber, em um eventual falta d'água, com o reservatório cheio será suficiente para abastecer as pessoas por quantos dias? Ou seja, tu tem que pensar no texto alguma coisa que te leva a pensar a relação do volume com os dias. E aí tá bem aqui, ó. Por dia, os moradores consomem 30 mil litros de água. Por dia, eles consomem 30 mil litros de água. Ou seja, um dia é suficiente para consumir 30 mil litros. Aí a pergunta é, quantos dias serão suficientes para consumir 360 mil litros? Aí é só dividir, né, gente? Para não errar, é só acertar. Vai dar 360 mil dividido para 30 mil. Vou cortar aqui 3 zeros. Tchan e tchan. Mais um zero, eu tenho 36 por 3, que dá o quê? Dá 12. 12 dias. 12 dias serão suficientes. Está na letra C, de coração. Coração que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Nele cabe o que não cabe na dispensa. Questãozinha. Aí, parando de dificuldade dela, nível 800, né, gente? Ela tem... Porque, assim, ela não é só a escala e o volume, né? Ela tem esse detalhe do dia, da regra de 3, da unidade de medida. São detalhes que fazem ela ser uma questão mais para 800 mesmo, né? Realmente, dá para identificar isso. Essa questão, no mínimo, 800 ela tinha que ser, né? Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Ó, Papai do Céu. Lembra que é pecado mentir. Hoje é sábado. Tudo certo, gente? Eu vou mandar essas anotações aqui, e aí a lista de hoje eu vou mandar separado pelos grupos. Bora tirar uma fotinha, gente? Bota aí, eu vou tirar uma fotinha com vocês. Não vou embora, não. Se vocês forem embora, eu vou tirar 20 pontos aí de vocês. Vou tirar uma foto com vocês. Cadê a rostinho de vocês? Eu vou postar no Instagram. Deus me livre. Pessoal, eu vou embora, tá? Daqui a pouco eu envio o resultado do simulado, gente. Deus abençoa, tá? Cheiro até sexta. Até... Tchau, professor. Valeu. Cheiro.